Sejam todos bem-vindos ao nosso apostolado Templários Romanos. Você já parou para pensar por que chamamos Maria de Mãe de Deus? Muita gente se escandaliza com esse título, achando que a igreja está exagerando ou até inventando algo que não está na Bíblia. Mas será que é isso mesmo? E se eu te disser que esse título é um dos mais antigos e fundamentais da fé cristã? E mais, que negar isso é, na prática, negar quem é Jesus Cristo de verdade? Fica comigo, porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nesse mistério. O de uma mulher simples, escolhida por Deus, e que se tornou o sinal vivo da encarnação. Antes de tudo, precisamos entender o básico. O que significa dizer que Maria é mãe de Deus? A igreja não está dizendo que Maria existia antes de Deus, ou que ela gerou a divindade. Nada disso. O que a fé cristã afirma é que Maria gerou uma pessoa, Jesus Cristo. E essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus não é meio Deus e meio homem. Ele é uma única pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina, unidas no mesmo ser, sem confusão e sem divisão. Portanto, se Maria é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. É simples assim. Aliás, essa verdade não foi inventada por teólogos medievais. Ela já estava ali, desde o início, no coração do Evangelho. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 43, quando Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: "Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor?" A palavra Senhor aqui não é um simples senhor de respeito. No original grego, Isabel usa o termo Kyrios, o mesmo usado no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, para se referir a Deus. Ou seja, Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, reconhece Maria como a mãe do próprio Deus que veio ao mundo. Mas se isso era tão claro nas Escrituras, por que foi necessário que a Igreja proclamasse oficialmente o título Mãe de Deus? A resposta está numa crise que abalou o cristianismo no século V. Um homem chamado Nestório, patriarca de Constantinopla, começou a ensinar que Maria não deveria ser chamada de Mãe de Deus, mas apenas de Mãe de Cristo Homem. Segundo ele, havia uma separação entre o Cristo Homem e o Cristo Deus, como se fossem duas pessoas distintas, uma humana e outra divina. Esse ensinamento, porém, destruía o coração do Evangelho. Se Jesus fosse dividido em duas pessoas, então não haveria unidade verdadeira entre o Deus eterno e o homem Jesus. E, consequentemente, a salvação perderia o sentido, porque só Deus pode salvar. E ele nos salva justamente porque se fez homem. Foi por isso que, no ano 431, o Concílio de Éfeso se reuniu para resolver essa questão. E ali, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, proclamou solenemente que Maria é Theotokos, palavra grega que significa aquela que gera Deus. Essa decisão não foi apenas uma defesa de Maria, mas principalmente uma defesa de Cristo. Porque afirmar que Maria é mãe de Deus é proclamar que Jesus é Deus feito homem, uma única pessoa divina com natureza humana. Negar o título Mãe de Deus é, portanto, negar a encarnação. E negar a encarnação é negar o próprio cristianismo. Como disse São Gregório Nazianzeno, século IV, um dos grandes padres da Igreja, essa frase, dita há mais de 1600 anos, continua ecoando como um alerta. Chamar Maria de Mãe de Deus não é uma devoção opcional ou uma forma poética de falar. É proclamar a verdade sobre quem é Jesus Cristo. Quando a Igreja honra Maria com esse título, está na verdade protegendo a fé na encarnação. Que o Deus infinito entrou na história humana, assumiu nossa carne, cresceu no ventre de uma mulher e nasceu no tempo. E pense comigo, se Deus escolheu ter uma mãe, isso revela algo grandioso sobre o valor da maternidade, da carne humana e da própria humildade divina. O Criador se fez criatura e quis depender de uma mãe. Deus, que não precisava de nada, quis precisar de Maria. Isso muda tudo. Mostra que o cristianismo não é uma fé de abstrações, mas de relacionamentos reais. Mostra que o Deus em quem cremos não é distante, mas próximo. Tão próximo que teve um coração humano que batia dentro do ventre de uma mulher. E é por isso que os primeiros cristãos veneravam com tanto amor o nome de Maria. Eles viam nela o sinal vivo da fé. Como disse o Catecismo da Igreja Católica,
Ena, 495. Aquele que Maria concebeu como homem pelo Espírito Santo e que verdadeiramente se tornou seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Perceba, isso está no Catecismo, documento oficial da Igreja, não é opinião. E essa verdade foi confirmada ao longo dos séculos por santos, doutores e concílios. Quando dizemos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não estamos colocando Maria acima de Deus, mas reconhecendo o mistério da encarnação, porque só faz sentido chamá-la Mãe de Deus, se acreditamos que o menino que ela gerou é Deus. E aqui vai um pensamento profundo para você guardar. Negar Maria como Mãe de Deus é, no fundo, negar que Deus realmente entrou na história humana. É como se disséssemos, Deus ficou olhando lá de cima, mas não se misturou com a nossa carne. Mas o cristianismo afirma o contrário. O Verbo se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. E essa carne ele recebeu de Maria. Por isso, quando olhamos para Maria, nós não estamos desviando nosso olhar de Cristo. Estamos olhando para o modo como Deus escolheu vir até nós. Agora que entendemos o fundamento doutrinário do título Mãe de Deus, vamos dar um passo mais profundo. Porque essa verdade não é apenas um conceito teológico. Ela é uma janela aberta para o coração do mistério cristão. Quando dizemos que Maria é Mãe de Deus, estamos proclamando que o Deus eterno entrou no tempo. E isso muda tudo. O infinito se deixou conter num ventre. Aquele que criou as galáxias aprendeu a respirar dentro do corpo de uma mulher. O Todo-Poderoso foi embalado nos braços de uma criatura. Você já imaginou o que isso significa? Nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum mito antigo ousou afirmar algo tão radical. Os deuses dos pagãos eram distantes ou disfarçados de homens apenas por aparência. Mas o cristianismo é o único que diz: Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. E ele se fez carne no seio de Maria. Isso quer dizer que a história da salvação passa por uma mulher concreta, com rosto, voz, coração e lágrimas. E é aqui que o título Mãe de Deus se torna uma profissão de fé viva. Não é uma frase bonita. É uma declaração ousada. Deus entrou na história humana por meio da liberdade de uma mulher. Maria não foi uma peça de teatro escolhida à força. Ela disse sim. No momento da anunciação, quando o anjo Gabriel lhe trouxe a mensagem, ela respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Esse sim mudou o rumo da humanidade, porque naquele instante o Verbo eterno se fez carne. Deus começou a existir como homem. O tempo e a eternidade se encontraram no ventre de Maria. Por isso, cada vez que a Igreja a chama de Mãe de Deus, ela está recordando ao mundo que Deus é fiel à sua promessa. Ele não ficou distante, mas veio ao nosso encontro. E veio de um modo humano, real, palpável, com rosto de criança. Agora pensa comigo. Se Deus quis vir ao mundo através de Maria, não é lógico que ele também queira continuar vindo até nós através dela. Não é por acaso que, ao longo dos séculos, Maria foi reconhecida como mãe espiritual de todos os cristãos. No Calvário, quando Jesus estava na cruz, ele olhou para sua mãe e para o discípulo amado, João, e disse: Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. João capítulo 19, versículo 26 ao 27. A tradição da Igreja sempre entendeu que ali, Jesus entregava Maria como mãe de todos nós. Ela que gerou o Salvador segundo a carne, agora se torna mãe dos redimidos segundo o Espírito. Maria, que por sua fé e obediência deu à luz o Filho de Deus na carne, torna-se, por essa mesma fé, mãe dos homens na ordem da graça. Redemptoris Mater, Números 44. Perceba, Maria não é apenas uma lembrança do passado. Ela participa ativamente da história da salvação, como modelo e intercessora. Mas há algo ainda mais profundo. Quando a Igreja chama Maria de Mãe de Deus, ela está dizendo que a encarnação não foi uma ilusão, mas um evento real. O Filho de Deus assumiu verdadeiramente nossa carne. E isso significa que a nossa carne, o nosso corpo, foi assumido por Deus e pode ser redimido.
Em outras palavras, a salvação não é fuga da humanidade, é a transfiguração da humanidade. E Maria é o primeiro sinal disso. Ela é a nova Eva, como diz São Irineu de Leão, séculos II. Assim como Eva, seduzida pela palavra do anjo, fugiu de Deus, Maria, persuadida pela palavra do anjo, obedeceu a Deus e por sua obediência se tornou causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Perceba a simetria maravilhosa. Eva, no início, fechou a porta da graça. Maria, no Novo Testamento, abriu a porta da redenção. Por isso, os padres da Igreja diziam: a morte veio por uma mulher, a vida veio por outra. É por isso que o título, Mãe de Deus, não é uma honra pessoal a Maria apenas. É um testemunho sobre o amor de Deus. Porque se Deus quis ter uma mãe, Ele quis ter um coração humano. Ele quis chorar, sorrir, crescer, sofrer, tudo isso por amor a nós. Agora imagine, se o próprio Filho de Deus amou e honrou sua mãe de forma perfeita, como poderíamos nós, seus discípulos, ignorá-la ou desprezá-la? Honrar Maria é imitar Jesus. É participar da ternura com que o Filho amou aquela que o gerou. São Bernardo de Claraval dizia: Deus quis que tudo nos viesse por Maria. Homilia 2 sobre a Missus Est. Ele não quis isso porque Maria fosse necessária a ele, mas porque quis nos ensinar a humildade, a confiança e o valor da mediação do amor. E há um detalhe curioso. O Concílio de Éfeso, em 431, quando declarou Maria Theotokos, provocou uma comoção popular imensa. As pessoas saíram às ruas de Éfeso, acendendo tochas e cantando Santa Maria, Mãe de Deus. Foi uma das maiores manifestações espontâneas de fé da história antiga. Eles entenderam o que estava em jogo. Defender o título de Maria era defender o próprio Cristo. Agora perceba o quanto isso é atual. Hoje, quando tantos querem reduzir Jesus a um simples homem bom ou profeta, a confissão de Maria como Mãe de Deus volta a ser uma afirmação de resistência espiritual. É como se disséssemos ao mundo: não, Jesus não é apenas um homem. Ele é Deus feito homem. E Maria é mãe do Deus encarnado. Essa é a força desse título. Ele nos obriga a olhar de novo para o mistério da fé, a não tratar Jesus como um símbolo, mas como uma pessoa viva e divina. Por isso, todo o dogma mariano é, no fundo, cristológico. Fala mais de Cristo do que de Maria. Ela é o espelho que reflete a luz de Deus, sem reter nada para si. Como disse Santo Agostinho, Maria concebeu Jesus no coração antes de concebê-lo no ventre. Salmo capítulo 215, versículo 4, em Vatican.va. Ou seja, o que fez Maria ser mãe de Deus não foi apenas o sangue, mas sobretudo a fé. Ela acreditou antes de ver. E é essa fé que a Igreja quer que cada um de nós imite. Quando chamamos Maria de Mãe de Deus, estamos dizendo: Senhor, eu creio que Tu realmente vieste. Creio que o infinito se fez pequeno. Creio que o amor se fez carne e habitou entre nós. Agora que entendemos o sentido bíblico, teológico e histórico de chamar Maria de Mãe de Deus, precisamos dar o passo mais importante. O que isso muda na nossa vida espiritual? Por que essa verdade antiga ainda é essencial para a fé hoje? Porque o dogma da maternidade divina de Maria não é apenas uma ideia bonita. É uma chave de leitura para compreender o amor de Deus. Um amor que se faz pequeno, que se deixa cuidar, que confia a uma mulher o dom mais sagrado do universo, o próprio Filho. Pense comigo. Deus, sendo todo-poderoso, poderia ter vindo ao mundo de 1000 maneiras. Poderia ter aparecido adulto, glorioso, imortal. Mas escolheu o caminho mais humano, mais frágil, mais simples: o útero de uma mulher. Isso nos ensina que o poder de Deus não está na força, mas no amor que se entrega. O Papa Bento XVI, numa homilia do dia 1º de janeiro de 2007, disse: chamar Maria de Mãe de Deus é reconhecer que Deus não é uma ideia abstrata, mas uma presença viva, que se deixou tocar e acolher no seio da humanidade. Homilia, Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, 2007. E é justamente isso que o mundo moderno esqueceu. Vivemos numa época que exalta o poder, a autonomia, a razão, mas esquece a ternura e a dependência do amor. Maria,
como mãe de Deus, nos recorda que a fé começa quando aceitamos ser filhos. Você percebe o contraste? O mundo quer ser Deus. Maria nos ensina a deixar Deus ser Deus. O mundo quer controlar tudo. Maria nos ensina a confiar. O mundo teme a fragilidade. Maria acolhe o infinito na forma de uma criança indefesa. Ela é o ícone da fé verdadeira. Não entende tudo, mas acredita. Não domina o mistério, mas o acolhe. E é por isso que a Igreja, ao começar o novo ano litúrgico, celebra no dia 1º de janeiro a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, para lembrar que toda a história da salvação começa com um sim. Um sim dito na humildade, no silêncio, na obediência. Agora pensa como isso se aplica à nossa vida. Quantas vezes Deus também quer nascer em nós, mas encontra um coração fechado? Quantas vezes o Espírito Santo quer gerar algo novo, uma vocação, uma reconciliação, um perdão, e nós respondemos com medo, com dúvida, com resistência? Maria, Mãe de Deus, é o modelo de quem deixa Deus agir. E é por isso que a devoção a ela nunca substitui Cristo. Ela nos conduz até Ele. Porque quem realmente conhece Maria sabe, tudo nela aponta para Jesus. Como disse no Evangelho, fazei tudo o que Ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. Essa frase, dita nas bodas de Caná, é como o resumo de toda a missão de Maria. Levar-nos a obedecer a Cristo. É o coração da fé católica. E veja como isso é profundo. Quando chamamos Maria de Mãe de Deus, estamos também reconhecendo nela a mãe que Deus quis nos dar. Aquela que cuida, que intercede, que permanece junto da cruz, que ora conosco e por nós. É por isso que milhões de cristãos, ao longo dos séculos, se ajoelham diante de suas imagens, não para adorar, mas para honrar a mulher por quem o Verbo se fez carne. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, números 53, expressa isso assim: Maria, pela graça de Deus, depois de seu filho, foi exaltada acima de todos os anjos e homens, e é, ao mesmo tempo, membro da Igreja, mãe de Cristo e mãe dos homens. Isso quer dizer que a Mãe de Deus não está distante de nós. Ela caminha conosco. E o mesmo Jesus que a amou como filho, hoje a envia a nos amar como mãe. Quando o cristão chama Maria Mãe de Deus, ele está dizendo algo muito maior. Maria, Mãe do meu Senhor, ensina-me a acolher Deus como você acolheu. E é isso que faz o cristianismo ser diferente. Não é só uma doutrina, é uma relação viva com um Deus que quis nascer. Agora imagine o clímax dessa verdade. O Deus eterno sendo embalado no colo de uma mulher. O infinito respirando o ar que Maria respirava. O Criador olhando o mundo com os olhos de uma mãe. É por isso que o título Mãe de Deus protege o coração da fé cristã. Se Deus realmente se fez homem, então Maria é realmente Mãe de Deus. E se Deus teve uma mãe, isso significa que Ele assumiu plenamente a nossa humanidade. Nada em nós está fora do alcance do amor divino. Maria, portanto, é a lembrança viva de que Deus entrou na história e que a salvação começou no ventre de uma mulher. Ela nos lembra que cada sim dado a Deus também pode gerar algo divino no mundo. Por isso, quando você reza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, não está repetindo palavras, está fazendo uma profissão de fé. Está dizendo, eu creio no Deus que se fez homem e na mulher que o acolheu. E talvez o mundo precise mais do que nunca ouvir isso. Porque em tempos de confusão, de relativismo e de fé superficial, o título Mãe de Deus é um grito de certeza. Um grito que diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que a Igreja proclama há 2000 anos. É isso que move os santos, inspira os mártires e sustenta os fiéis. E é isso que precisa ser anunciado de novo. Com coragem, com beleza, com convicção. Maria não rouba o lugar de Deus. Ela o revela. Ela é o espelho que reflete perfeitamente a luz de Cristo. E como toda boa mãe, nos leva pela mão até o seu filho. Então, da próxima vez que alguém te perguntar, por que vocês chamam Maria de Mãe de Deus? Você pode responder com serenidade. Porque eu creio que Jesus é Deus, e Maria é a mãe de Jesus. Simples assim. Mas essa simplicidade contém o maior mistério de todos. O Deus infinito que se fez homem por amor a nós. E agora, para encerrar, te deixo uma reflexão.
Deus quis ter uma mãe, e essa mãe também é tua. Ela te acompanha, te consola, intercede por ti diante do trono do Filho. Não há dor, medo ou pecado que ela não possa apresentar a Jesus com ternura materna. Por isso, confia, reza com fé e lembra, toda vez que dizes Mãe de Deus, estás proclamando o Evangelho em sua essência. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Templários Romanos e ative o sininho. Aqui, a cada vídeo, a gente aprofunda a fé católica de um jeito simples, fiel e cheio de sentido. Compartilhe este vídeo com quem tem dúvidas sobre Maria. E lembra, amar Maria é amar mais profundamente a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.